Já queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Aí nós vamos ler até o versículo 8. Diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar o tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Irmãos, eu queria que os irmãos deixassem as vossas Bíblias abertas, porque nós vamos para alguns versículos. Então nós lemos aqui neste livro de Eclesiastes, sabemos que o livro de Eclesiastes tem os seus 12 capítulos, e junto com o tempo, o livro de Eclesiastes fala a respeito de vaidades. Se nós meditarmos em outros capítulos, o pregador fala que tudo é vaidade, e assim adiante ele vai falando sobre as reflexões diversas que nós passamos na vida, e fala sobre as circunstâncias também que nós enfrentamos em nossas vidas. Irmãos, e nós, se lembrando, domingo passado o pastor Jardel pregou sobre aquele paralítico que desceu naquela maca, sobre aquele lugar onde Jesus Cristo estava ali ministrando. E ali ele falou a respeito da fé, irmãos, daquele homem, daquele paralítico. E nós vemos também que foi usado o tempo para que aqueles homens conseguissem, todo um processo para que aqueles homens conseguissem levar aquele paralítico e que Jesus viesse olhar para ele. Mas nesta manhã, juntamente baseado naquelas palavras, nós vamos falar sobre o tempo. E o tempo, aqui no versículo 1 diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se nós formos ver, o tempo de Deus não se compara com o tempo que nós vivemos. O tempo de Deus é um tempo totalmente diferente, é um tempo que foge da consciência humana. É um tempo que nós não conseguimos conhecer, é o tempo de Deus. Então nós sabemos que Deus, Ele é o dono do tempo, pois o Senhor, Ele é eterno. E sempre foi, e Ele sempre será. Lá em Salmos 90, e versículo 1, Deus determinou o tempo para cada coisa na vida humana. E aqui o pregador ele vai falando sobre o tempo, exatamente que para cada coisa na vida tem um tempo. E talvez este tempo pode ser abreviado demais para que nós possamos executá-lo. E aqui ele vai dizendo, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aí ele continua falando que tem tempo de matar, tempo de nascer, tempo de morrer. Então, irmãos, nós vemos que
através dessas palavras, nós sabemos que o tempo ele é limitado. O tempo que eu e você vivemos nesta vida, ele é um tempo limitado. Não é um tempo ilimitado, é um tempo limitado. No versículo 11, olha, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, olha aí, ó. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, meus irmãos, a humanidade, ela foi limitada pelo tempo. Devido o quê? Devido ao pecado cometido lá em Gênesis capítulo 2 e o versículo 17. Abram comigo, irmãos. É Gênesis capítulo 2 e o versículo 17. Gênesis capítulo 2 e versículo 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, exatamente, irmãos, a humanidade ela foi limitada no tempo devido ao pecado, à desobediência do homem, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então o ser humano, ele chegando a viver, ele vivia até, foi diminuindo o seu limite de vida. O ser humano, Deus, ele foi diminuindo o limite de vida do ser humano por conta do pecado, por conta da corrupção. Então, certa feita, Deus disse: olha, o homem ele vai chegar ao limite de viver até 120 anos. E por aí foi diminuindo. Então Deus foi diminuindo a 70, a 80 anos. Então, através disso, nós sabemos que o tempo que você vive, ele é limitado. Ou seja, o tempo, ele jamais voltará atrás. No versículo 14 diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe se deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então, cada segundo do tempo é precioso. Cada tempo que você vive nesta vida, irmãos, é precioso. E nós devemos aproveitar este tempo. Como? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Em Efésios capítulo 5 e versículo 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então o ser humano ele vive numa correria desenfreada. Vivem numa correria desenfreada, para ganhar mais, para obter mais. Talvez na sua vida financeira, talvez para ser próspero, talvez para alcançar algo que ele tanto almeja. E por isto, nós vivemos numa correria desenfreada. A humanidade, ela vive numa correria desenfreada. Então, se nós vermos que a maioria das palavras mais proferidas no meio da humanidade é: não tenho tempo. Não tenho tempo. É uma das palavras mais proferidas no meio da humanidade, no meio do povo, é: não tenho tempo. Talvez até no meio cristão também pode ser não uma das palavras mais totalmente usadas, mas muito usam esta frase: não tenho tempo. Talvez o irmão chama o outro para evangelizar, o irmão vai e diz: não tenho tempo.
Talvez para o irmão ministrar a palavra, ele diz, não tenho tempo. Talvez para fazer algo para Deus, não para o homem, ele vai e diz, se questiona que não tem tempo. Então nós vemos que, como aqueles vendedores de rua, aquelas pessoas passando, ele já diz, olha, eu quero falar algo com você. A pessoa diz, eu não tenho tempo, estou apressado. Então, irmãos, nós sabemos que todos nós vamos prestar contas a Deus sobre tudo o que nós fizemos, ou que nós vamos fazer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10, quem puder abrir, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então vemos que todos nós vamos dar conta, prestar contas diante de Deus, de tudo o que nós fazemos nesta vida, seja bom ou mal. Então isto é fato. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus, de tudo aquilo que nós fazemos, seja ele bom ou mal. Então a pergunta que fazemos para nós mesmos, sobre o uso do tempo, Efésios 5,15 diz, tem cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Os dias são maus, e nós temos que, de toda forma, não deixar para depois, mas sim hoje, nós procurarmos aproveitar o nosso tempo a cada dia na presença de Deus. Quantos têm aproveitado o seu tempo nas orgias da vida? Quantos têm aproveitado o seu tempo com coisas banais desta vida e esquecem que o principal que Deus quer é que nós venhamos viver com a nossa vida espiritual totalmente voltada para a sua obra? Quantos têm a oportunidade de evangelizar e não fazem? Quantos têm a oportunidade de levar uma palavra para aquele que ainda está na heresia, para aquele que ainda não conheceu o Evangelho de Cristo e não leva esta palavra? Mas todos nós vamos dar contas diante de Deus de tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Há tempos de nascer e há tempo de morrer. Não podemos esquecer dessas palavras. Há tempos de nascer, tempo de morrer. Tem tempo da nossa juventude e há tempo também da velhice. Há tempo também de você ter disposição e há tempo ainda que você não tem mais aquela disposição. Mas não importa o que nós queremos mesmo, é que nós venhamos colocar em prática hoje o que Deus quer de nós. Não podemos desperdiçar o tempo que Deus entrega para nós.
para que nós venhamos fazer a sua obra. Então muitos têm desperdiçado o seu tempo com coisas banais desta vida, com os prazeres desta vida, com coisas que não vão trazer fortalecimento espiritual para a sua vida. Então este tempo que se chama hoje é o tempo de nós colocarmos em prática tudo aquilo que Deus quer de nós. Deus, Ele não quer você de braços cruzados. Deus, Ele não quer que você fique paralisado em sua vida espiritual, não. Mas Ele quer que você ponha em prática, hoje, tudo aquilo que você sabe fazer para Deus. Se você sabe louvar o Senhor, louva para com Deus. Ah, irmão, mas eu não sei louvar. Todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Então glorifica a Ele com a sua voz. Glorifica a Ele com a sua vida. Glorifica a Ele com o seu testemunho. Glorifica a Ele com a sua vida, com o seu testemunho diante de Deus, diante do povo. Com o seu testemunho, glorificando a Ele. E diz, portanto, vede prudentemente como andais. Ele está mandando, Ele está dizendo para nós observarmos a maneira com que nós andamos nesta vida. E nós vemos que todos aqueles que tem um ditado, né? Não passar na frente dos bois, a carruagem, né? Então muitos querem passar na frente, não passar na frente, mas nós fazer conforme o tempo de Deus. O pastor Jardel estava falando naquela outra vez, daquele homem, né, que sofreu um acidente. Talvez ele tinha planos. Aquele homem tinha feito planos, mas não deu para ele completar aqueles planos, porque ele foi pego o quê? Acidentalmente. Talvez, como o irmão Ronald estava falando, que o ônibus para, a pessoa desce, aí a pessoa apressada demais passa na frente do ônibus, aí vem o carro e ceifa aquela vida. Ou seja, se apressou demais. E quando ele diz, olha, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ou seja, irmãos, remindo o nosso tempo. Remindo o nosso tempo na obra de Deus, na obra do Senhor. Na obra do evangelismo, remindo o nosso tempo na oração, remindo o nosso tempo na leitura da palavra de Deus. Porque de tudo isso, nós vamos prestar contas diante de Deus. Jó foi um grande homem que esperou no tempo de Deus. Ele estava sofrendo tudo aquilo, mas ele esperou no tempo de Deus para a sua vida. Lá em Jó capítulo 8, versículo 9 diz: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Então veja o quanto é curto o nosso tempo nesta terra. Veja quanto é curto e passageiro a nossa vida nesta terra. Ele chegou a comparar como os nossos dias como a sombra. Passageiro.
Você não vê quando passa. Você vê como o tempo, ele é curto, é rápido. Anos atrás você era criança, hoje você já é adulto. Logo mais depois você estará na sua velhice. Então vemos que o nosso tempo, ele é rápido. Ele é passageiro. O homem nascido de mulher vive pouco tempo. Isso ainda é Jó, capítulo 14, 12. Vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira e não dura muito. Aí se nós formos estudarmos profundamente o tempo de Deus, nós podemos perceber que o tempo de Deus, ele é ilimitado. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como 2 dias. Um dia para o Senhor. Para nós, 70 anos não quer dizer nada. Se nós temos então que aproveitarmos este tempo a cada segundo, a cada minuto, tendo aquilo em mente que nós vamos prestar conta diante de Deus, sobre cada minuto, sobre tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A planta, ela brota e depois ela murcha. E ali acabou-se. A nossa vida é como uma sombra passageira. Então vemos que os dias do homem, eles estão determinados. Jó 14, 5. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites para que ele não pode ultrapassar. Então Deus, ele colocou limite nos anos de vida do ser humano. Nos antepassados, os homens viviam 500, 900 anos. E hoje, qual é o homem nesta vida que vive 500 anos? Não existe. Porque Deus colocou limite na vida do homem para que ele não possa ultrapassar este limite. Devido ao pecado, à queda do homem, Deus, ele colocou esse limite na vida, nos dias, dos meses do homem, para que ele não possa ultrapassar. E Jesus disse: qual é o homem que pode aumentar um côvado na sua vida? Não tem. Não tem um homem que possa dizer: eu vou viver mais 10 anos, mais 20 anos. Por quê? Porque o tempo é de Deus. Porque o tempo que Deus colocou na nossa vida, Ele sabe o momento certo e a hora certa. O homem não pode discernir, decifrar o quanto ele ainda vai viver. E é exatamente por isso que nós não podemos deixar para depois aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós temos que praticar, fazer hoje aquilo que Deus quer de nós. Ah, irmão, eu vou deixar para fazer amanhã. Quem garante se você vai estar com vida amanhã ou não? Você não pode garantir isso. Então é o hoje.
É o hoje que nós temos que botar em prática aquilo que Deus tem para nós. É hoje que nós temos que se despertarmos espiritualmente para nós fazermos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Remindo o tempo. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte com toda a paciência e doutrina. Não, vou deixar para evangelizar amanhã, depois. Não, vou deixar para dar louvores a Deus depois. Eu vou deixar de fazer o bem ao meu próximo para depois. Eu vou deixar para orar depois. Eu vou deixar de examinar as escrituras para depois. Mas em 2 Timóteo está dizendo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. A tempo e a fora de tempo. Ah, o tempo é amanhã. Não, o tempo é hoje. De nós se despertarmos para fazermos aquilo que Deus colocou em nossas mãos para nós fazermos. Então, se você tem algo de Deus para você colocar em prática, não deixe para amanhã nem para depois. Porque nós não sabemos até quando ainda temos esta oportunidade de estarmos reunidos, esta oportunidade de nós estarmos ao lado da nossa família, ao lado do nosso próximo. Então agora este é o tempo. Jesus Cristo disse: chegou a hora, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele não disse: chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não, ele disse: naquele momento, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então este agora é o tempo de verdadeiramente nós adorarmos em espírito e em verdade. Talvez aquele que não estava adorando em espírito e em verdade, hoje é o tempo de adorar em espírito e em verdade. Em você completar a sua carreira, o seu chamado que Deus colocou em sua vida. O apóstolo Paulo, em seus minutos, dias finais, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele naquele momento estava dizendo que ali ele tinha completado, tinha terminado o chamado de Deus para a vida dele. Um dos maiores missionários da época, o apóstolo Paulo. Nós vemos que ele foi um grande exemplo de um homem que ele remiu a cada tempo que Deus tinha colocado sobre ele. Ele remiu o tempo. Ele deixou as coisas velhas que passaram e seguiu para as que estavam adiante dele. E muitas pessoas querem retornar o tempo que viveram. E este tempo que você já viveu, ele não pode mais ser retornado, não pode mais ser retrocedido.
Então tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já fez, está no passado e jamais ele pode ser retornado. Já imaginou se você já viu aqueles desenhos animados? Se a nossa vida fosse como aqueles desenhos, eles criam lá uma máquina do tempo, e ali o personagem entra lá e volta a 100 anos atrás. Se fosse assim, era bom demais. Você passou a vida fazendo mal, aborrecendo, falando mal, criticando, aí depois voltava no tempo, aí retirava tudo aquilo. Mas o tempo que nós vivemos não volta mais atrás. Aquilo que você fez e deixou de fazer atrás, não volta mais. E amanhã, praticamente, quando chegar amanhã, esse tempo já estará no passado, você também não voltará mais para trás. Por isso que nós temos que viver o hoje, a cada dia, intensamente, na presença de Deus, na obra de Deus. Então é o hoje que nós temos que viver de uma maneira intensa na presença de Deus. Tem até aquele ditado popular que o povo diz: viva o hoje como se amanhã fosse tudo se acabar. Então viva hoje como se o amanhã não existisse. Aí sim você vai remir este dia. Aí sim nós vamos remir o tempo de hoje. E a cada dia remindo o tempo. Aí você vai dizer, e a pessoa vai e lhe cumprimenta: e aí, meu irmão, como é que você está? Melhor do que ontem. Vivendo em novidade de vida, na obra de Deus. Amém?